Eu nunca imaginei que o maior perigo da minha vida estaria sentado à mesa comigo, sorrindo. Aquela noite era para ser uma comemoração em família, risadas, abraços, fotos. Mas em silêncio, alguém decidiu que eu não sairia viva dali. Eu vi minha bebida ser adulterada. Vi tudo. E o que mais me destruiu não foi isso. Foi olhar para o meu filho e perceber que ele também tinha visto. E não fez nada. Minutos depois, alguém passou mal. Gritos, ambulância, polícia. E de repente, eu já não era a mãe. Era a criminosa. Me algemaram na frente da família. Fui acusada de tentar matar quem tentou me matar. Passei a noite numa cela fria, perguntando a mim mesma onde eu tinha errado como mãe. Mas o que eles não sabiam é que aquela noite não tinha acabado ali. Porque quando o julgamento começou, eu estava calma. Não por coragem, mas porque eu tinha exatamente a prova que eles juravam que nunca existiria. E naquele tribunal, tudo o que parecia enterrado veio à tona. A pergunta é: o que você faria se descobrisse que o próprio filho participou de um plano para acabar com a sua vida? Criei meu filho sozinha desde o dia em que o pai dele foi embora sem olhar para trás. Trabalhei em casas de família, virei noites costurando, aprendi a economizar até no que não existia. Tudo para que ele nunca sentisse a ausência de alguém que desistiu de nós. Sempre disse a mim mesma que um dia ele entenderia. Que o amor de uma mãe não precisa ser cobrado, apenas vivido. Talvez por isso, mesmo depois de tantos silêncios e distâncias, aceitei o convite para a comemoração na casa dele como se fosse um recomeço. Passei a tarde escolhendo um presente simples, mas cheio de significado. Uma lembrança que remetia à infância dele, quando ainda me abraçava sem vergonha e dizia que eu era a pessoa mais forte do mundo. Ao chegar, percebi que a casa estava cheia. Familiares riam alto, copos se chocavam em brindes apressados, e eu me senti uma visita em um lugar que um dia também foi meu. Meu filho me cumprimentou com um abraço rápido. Que bom que veio, disse, sem o calor que eu esperava. Mesmo assim, sorri. Aprendi cedo que mães sorriem mesmo quando algo aperta por dentro. A namorada dele circulava pela casa como se estivesse avaliando tudo. Os móveis, as pessoas, os espaços. Quando nossos olhares se cruzaram, senti algo difícil de explicar. Não era antipatia comum. Era como se eu estivesse no lugar errado, ocupando um espaço que ela já considerava seu. Em determinado momento, ouvi quando ela disse ao meu filho, em tom baixo, mas firme: "Hoje tudo muda." Ele não respondeu com palavras. Apenas concordou com a cabeça. Sentei-me à mesa tentando ignorar o desconforto. Observei meu filho rir com os amigos, contar histórias, agir como alguém que finalmente havia construído a vida que sempre quis. Aquilo deveria me orgulhar, mas havia algo errado no ar. Uma sensação insistente de que eu estava ali mais como figurante do que como mãe. Quando a namorada dele se levantou para ajeitar as bebidas, senti um frio estranho percorrer meu corpo. Ela se aproximou, inclinou-se levemente sobre a mesa e, por um segundo, seus movimentos ficaram excessivamente cuidadosos. Foi rápido, quase invisível, mas meus olhos já tinham visto coisa demais na vida para ignorar pequenos gestos. Algo caiu dentro da minha taça. Meu coração acelerou de imediato. Olhei instintivamente para o meu filho. Ele também viu o susto atravessar o rosto dele como um relâmpago. Esperei que ele reagisse, que dissesse algo, que se levantasse, mas ele apenas desviou o olhar e fingiu continuar a conversa, como se o silêncio pudesse apagar o que acabara de acontecer. Naquele instante, entendi duas coisas. A primeira, eu não estava mais segura naquela casa. A segunda, o meu filho, o mesmo menino por quem eu teria dado a vida sem pensar, havia feito uma escolha. E essa escolha não foi por mim. Respirei fundo, mantendo o rosto sereno. E enquanto segurava aquela taça nas mãos, tive a certeza de que aquela noite não terminaria como todos imaginavam. Mantive o sorriso no rosto enquanto o barulho da comemoração continuava ao meu redor. Era impressionante como ninguém percebia quando algo estava errado, desde que houvesse comida, bebida e risadas suficientes para distrair. Meu filho circulava pela sala com a confiança de quem acreditava estar no controle da própria vida. A namorada dele, por outro lado, observava tudo com atenção excessiva, como se calculasse cada passo. Sempre que nossos olhares se cruzavam, ela sustentava o meu por tempo demais, como se quisesse deixar claro que aquela casa não me pertencia mais. Sentei-me novamente à mesa, a taça repousando diante de mim como um aviso silencioso. Meu filho se aproximou e perguntou,
em tom casual, se eu estava bem. Está tudo ótimo, respondi, com a voz firme demais para alguém que não estava. Ele assentiu, aliviado, como se tivesse medo de ouvir qualquer coisa diferente. Aquele alívio doeu mais do que qualquer palavra dura. Era o alívio de quem escolhe não saber. A namorada voltou à mesa e empurrou a taça discretamente na minha direção. Você quase não bebeu, comentou sorrindo. Havia algo no sorriso dela que não alcançava os olhos. É uma comemoração especial. Meu filho riu, tentando quebrar o clima. Relaxa, mãe. Aproveita um pouco. Aquela palavra ficou ecoando dentro de mim. Aproveita. Como se eu estivesse ali apenas para ocupar uma cadeira, brindar e desaparecer depois. Observei as mãos dela enquanto falava. Estavam calmas demais. Nenhum sinal de nervosismo. Quem age por impulso não tem esse controle. Aquilo não tinha sido um erro, nem uma brincadeira cruel. Era um plano. E o mais doloroso era saber que meu filho fazia parte dele, nem que fosse apenas pelo silêncio. Ele viu. Ele escolheu não me proteger. Enquanto os convidados se levantavam para mais um brinde coletivo, senti que o tempo havia desacelerado. Era como se cada movimento tivesse peso, cada som estivesse distante. A taça diante de mim já não era apenas uma bebida, era a prova de que algo muito maior estava prestes a acontecer. E naquele instante, compreendi que não podia confiar em ninguém naquela casa além de mim mesma. Levantei-me devagar, segurando a taça, e dei alguns passos para acompanhar os outros. Ninguém reparou quando minhas mãos se moveram com cuidado demais. Ninguém percebeu a troca. Ninguém suspeitou que, em meio àquela comemoração barulhenta, uma decisão silenciosa acabava de ser tomada. Uma decisão que mudaria o destino de todos ali presentes. Segurei a taça com firmeza, sentindo o frio do vidro contrastar com o calor que subia pelo meu peito. O barulho das vozes ao redor parecia distante, como se eu estivesse observando aquela comemoração através de um vidro grosso. Ergui a taça no momento do brinde, acompanhando os outros, mas não bebi. Apenas toquei levemente meus lábios no copo, o suficiente para manter as aparências. E você era a única pessoa perto dela quando isso aconteceu. Aquela frase foi dita como se fosse uma conclusão lógica, não uma suposição. Olhei para ele, tentando encontrar algum vestígio do menino que um dia confiou em mim mais do que em qualquer outra pessoa. Não encontrei. Você sabe que isso não faz sentido, respondi mantendo a voz firme. Ele balançou a cabeça, nervoso. Você nunca gostou dela, retrucou. Sempre achou que ela estava comigo por interesse. Era irônico ouvi-lo dizer aquilo, sabendo que o interesse que realmente movia tudo ali era muito maior do que ele estava disposto a admitir. A polícia chegou pouco depois. 2 agentes entraram na casa, pedindo para falar com todos que estavam presentes. Meu filho se adiantou antes que qualquer outra pessoa pudesse dizer algo. Foi minha mãe, declarou, apontando para mim sem hesitar. Ela sempre foi controladora. Nunca aceitou meu relacionamento. Aquela foi a primeira vez que senti algo se romper definitivamente dentro de mim. Não era mais dor, era compreensão. Quando colocaram as algemas em meus pulsos, alguns familiares desviaram o olhar. Outros fingiram indignação, como se estivessem do lado certo da história. Meu filho observava tudo, imóvel, convencido de que estava fazendo o que precisava ser feito. Enquanto me levavam para fora da casa, pensei em quantas vezes o defendi, em quantas verdades calei para protegê-lo. Naquela noite, ele não fez o mesmo por mim. A porta da viatura se fechou atrás de mim com um som seco. E naquele instante, tive a certeza de que aquela história estava apenas começando. A delegacia era fria demais para quem já estava por dentro completamente vazia. O barulho da porta de ferro se fechando atrás de mim ecoou mais alto do que qualquer grito daquela noite. Sentada em um banco duro, com as mãos ainda marcadas pelas algemas, tentei organizar os pensamentos, mas tudo vinha em ondas desordenadas. A imagem do meu filho apontando o dedo para mim se repetia sem parar. Não era a acusação em si que mais doía. Era a facilidade com que ele fez aquilo. Um policial me perguntou se eu queria ligar para alguém. Balancei a cabeça negativamente. Quem eu chamaria? A família que tinha acabado de assistir à minha prisão em silêncio? O filho que me acusara sem hesitar? Pela primeira vez na vida, senti o peso real da palavra abandono. Não aquele abandono físico que conheci no passado, mas algo mais profundo, mais cruel.
O abandono de quem escolhe te apagar. Fui colocada em uma cela simples, com uma mulher desconhecida sentada no canto, olhando para o nada. O cheiro era forte, o ambiente sufocante. Ali, sem distrações, as lembranças começaram a surgir com força. As noites em claro, cuidando de um menino com febre. As roupas que deixei de comprar para mim para pagar cursos para ele. As vezes em que engoli humilhações para garantir que nada faltasse. E agora, aquela mesma vida me empurrava para dentro de uma cela. Em algum momento da madrugada, um agente veio me informar que a namorada do meu filho estava fora de perigo. A lavagem estomacal tinha funcionado. Ele disse aquilo como quem entrega uma notícia qualquer. Assenti com a cabeça, sem demonstrar reação. Dentro de mim, senti um alívio silencioso. Eu nunca quis a morte de ninguém, nem mesmo dela. O que eu queria era sobreviver. E isso, ao que tudo indicava, teria um preço alto. Deitada no banco estreito, olhando para o teto manchado, entendi algo que nunca tinha permitido a mim mesma admitir. Meu filho não era mais um menino. Era um homem que tinha feito uma escolha. E gostando ou não, eu teria que enfrentar as consequências daquela escolha sozinha. Mas enquanto fechava os olhos, uma certeza começou a se formar, calma e firme. Aquela não seria a última palavra da minha história. Fui liberada da cela na manhã seguinte sob fiança, mas a sensação de liberdade era apenas aparente. Do lado de fora, o mundo parecia igual, embora eu já não fosse. Caminhei devagar, sentindo os olhares curiosos e os cochichos que me seguiam como sombras. Em casa, o silêncio era pesado. Não havia mensagens do meu filho, nenhuma pergunta, nenhum pedido de desculpas. Apenas o vazio que se instala quando alguém decide cortar um laço sem olhar para trás. Passei os dias seguintes em recolhimento, não por vergonha, mas por estratégia. Revirei documentos antigos, caixas esquecidas, lembranças guardadas sem intenção alguma. Foi ali que encontrei o celular antigo, aquele que eu costumava usar para registrar notas de voz, listas, pequenos lembretes. Lembrei-me do hábito que criei depois de tantas decepções. Gravar conversas, guardar mensagens, nunca confiar apenas na palavra de ninguém. Não era desconfiança, era sobrevivência. Enquanto isso, as notícias se espalhavam. Vizinhos comentavam, parentes tomavam partido e meu nome passava a ser sussurrado com desconfiança. Soube por terceiros que meu filho e a namorada estavam tranquilos, certos de que tudo se resolveria a favor deles. Ela é idosa, ouvi alguém dizer. Vai se confundir no tribunal. Aquela certeza deles não me abalou. Ao contrário, me deu força. Na véspera da audiência, dormi profundamente pela primeira vez desde a noite da comemoração. Não porque estivesse em paz, mas porque tinha clareza. Eu sabia exatamente o que dizer, o que mostrar e, principalmente, quando me calar. A calma que crescia dentro de mim não vinha da esperança. Vinha da verdade. E a verdade, quando bem guardada, sabe a hora certa de aparecer. Na manhã do julgamento, enquanto me vestia com roupas simples, senti que algo tinha mudado para sempre. Não era medo que me acompanhava até o fórum. Era determinação. Porque, independentemente do que acontecesse ali dentro, eu já tinha entendido a maior lição. Quem tenta destruir a própria mãe não imagina o tamanho do abismo que está cavando para si mesmo. O tribunal estava cheio quando entrei. O som das conversas cessou aos poucos, como se minha presença lembrasse a todos que aquela história não era apenas mais um processo. Vi familiares sentados nos bancos, alguns desviando o olhar, outros me observando com curiosidade quase cruel. Meu filho estava lá, sentado ao lado da namorada. Ele parecia mais velho, mais duro. Ela mantinha a postura de vítima, segurando o braço dele com firmeza, como quem precisa se ancorar em algo para não desmoronar. Quando nossos olhares se cruzaram, meu filho foi o primeiro a desviar. Aquilo disse mais do que qualquer palavra. A namorada, ao contrário, sustentou meu olhar por alguns segundos. Havia confiança ali, talvez até satisfação. Ela acreditava que tudo estava sob controle, que eu seria apenas uma idosa confusa diante de um juiz, incapaz de sustentar qualquer versão coerente dos fatos. O juiz entrou e a audiência começou. As acusações foram lidas com formalidade, mas cada palavra pesava como um golpe. Tentativa de homicídio, envenenamento. Meu nome era repetido como se não tivesse história, como se eu fosse apenas um réu qualquer. Quando deram a palavra ao meu filho, ele respirou fundo antes de falar. Minha mãe sempre foi controladora, disse. Nunca aceitou meu relacionamento. Eu acredito que ela fez isso por ciúmes. Enquanto falava, não me olhou uma única vez.
A namorada confirmou tudo com a cabeça, acrescentando detalhes cuidadosamente escolhidos. Eu sempre tentei respeitá-la, afirmou com a voz trêmula. Mas naquela noite, eu senti que ela me odiava. A encenação era quase perfeita. Alguns murmúrios surgiram no fundo da sala. A narrativa parecia sólida, convincente. E ainda assim, eu permanecia em silêncio. Quando chegou minha vez de falar, levantei-me devagar. Senti o peso de todos os olhares sobre mim. O juiz perguntou se eu tinha algo a declarar. Respirei fundo antes de responder. Tenho sim, disse com calma. Mas antes, peço autorização para que meu advogado apresente uma prova que está armazenada no meu celular. Pela primeira vez, vi a segurança deles vacilar. Meu filho engoliu em seco. A mão dela apertou o braço dele com força. Naquele instante, soube que a verdade estava prestes a atravessar aquela sala como uma lâmina. E que nada mais seria como antes. O advogado conectou o celular ao sistema de som do tribunal, enquanto o silêncio se espalhava pela sala. Era um silêncio pesado, expectante, como se todos soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. Meu filho mantinha os olhos fixos no chão. A namorada dele respirava rápido demais, tentando disfarçar a inquietação. O juiz autorizou a reprodução da prova com um leve aceno de cabeça. Então a voz dela ecoou pelo ambiente. Se ela morrer, a herança vem direto pra gente. A casa, o dinheiro, tudo. Houve um murmúrio imediato entre os presentes. A gravação continuou. Você viu o que eu coloquei na bebida dela? Agora é só não fazer nada. O silêncio voltou, ainda mais profundo. Meu filho levantou a cabeça de repente, o rosto completamente pálido. Isso está fora de contexto, ele tentou dizer, mas sua voz saiu fraca, quase infantil. O áudio seguiu, implacável. A voz dele apareceu em seguida, hesitante, mas clara o suficiente para não deixar dúvidas. Eu vi, mas ninguém vai perceber. Ela já está velha, ninguém vai acreditar. Algumas pessoas levaram a mão à boca. Outras balançaram a cabeça em negação. A namorada tentou se levantar, mas foi impedida pelo próprio advogado, que sussurrou algo em seu ouvido. Ela começou a chorar, mas já não era o choro seguro de quem controla a narrativa. Era desespero. O juiz interrompeu a reprodução apenas quando não havia mais nada a ser dito. Olhou primeiro para mim, depois para os dois, com uma expressão dura. O tribunal ouviu o suficiente, afirmou. Meu filho tremia. Ele tentou se explicar, dizendo que tinha sido manipulado, que nunca imaginou que aquilo chegaria àquele ponto. Mas as palavras agora pareciam vazias. O que ficou foi a escolha que ele fez naquela noite. Enquanto todos aguardavam a decisão, permaneci sentada com as mãos apoiadas no colo. Não havia satisfação em mim. Apenas a certeza de que a verdade, quando finalmente encontra espaço, não pede licença. Ela simplesmente se impõe. O juiz permaneceu em silêncio por alguns segundos, tempo suficiente para que a gravidade do que havia sido ouvido se assentasse sobre todos. A sala inteira parecia suspensa, como se ninguém ousasse respirar. Quando ele finalmente falou, sua voz não foi alta, mas foi firme o bastante para atravessar cada banco do tribunal. Ele começou olhando para a namorada do meu filho, depois voltou-se lentamente para ele, como quem faz questão de que cada palavra seja recebida sem possibilidade de fuga. Este tribunal não está diante de um desentendimento familiar, disse. Está diante de uma conspiração clara, motivada por ambição e sustentada pelo silêncio covarde de quem tinha o dever de proteger. Meu filho abaixou a cabeça, os ombros caídos, como se só naquele instante entendesse o tamanho do que havia permitido. A namorada apertava as mãos, nervosa, o rosto manchado pelas lágrimas que já não convenciam ninguém. O juiz então se dirigiu diretamente a ele. O senhor precisa compreender algo que muitos aprendem tarde demais. Relações afetivas podem acabar. Ficantes passam, namoradas passam. Até casamentos podem se dissolver. Mas o amor de uma mãe não nasce de interesse, não exige troca e não se desfaz com o tempo. Ele fez uma breve pausa antes de continuar. Quando o senhor escolheu o silêncio, escolheu também romper o vínculo mais essencial que existe. Meu filho tentou falar, mas foi interrompido. O juiz levantou a mão impondo respeito. Agora é tarde para justificativas. As provas são claras. As escolhas foram feitas. Um murmúrio percorreu a sala, carregado de expectativa. Eu sentia o coração bater com força, não por medo, mas pela consciência de que aquele momento definiria o destino de todos nós. Quando o juiz anunciou que passaria a leitura da sentença, percebi que nada do que viesse a seguir poderia apagar o que já tinha sido revelado.
A verdade havia mudado tudo, e o preço dela estava prestes a ser cobrado. O juiz ajustou os papéis sobre a mesa e iniciou a leitura da sentença com a mesma firmeza com que havia conduzido toda a audiência. Declarou a namorada do meu filho culpada por conspiração e tentativa de homicídio, detalhando cada ponto que comprovava o plano, a motivação financeira e a frieza com que ela agiu. Em seguida, voltou-se para o meu filho. A voz não carregava raiva, mas uma decepção profunda. Ele foi considerado culpado por participação, omissão consciente e falsa acusação, responsável por permitir que o crime acontecesse e por tentar destruir a própria mãe para encobrir a verdade. Quando as penas foram anunciadas, ela começou a chorar de forma descontrolada. Meu filho permaneceu imóvel, olhando para o nada, como alguém que finalmente entende que não há mais para onde correr. Nenhum pedido de perdão saiu da boca dele, e talvez isso tenha sido o mais honesto que fez em toda aquela história. O juiz encerrou dizendo que a justiça não devolve o tempo perdido, mas impede que o mal siga adiante sem resposta. Saí do tribunal em silêncio. Do lado de fora, o ar parecia diferente, mais leve. Não senti vitória, nem prazer, nem vingança. Senti luto, porque ali não terminou apenas um processo. Terminou uma relação que eu carreguei por uma vida inteira. Entendi, finalmente, que ser mãe não significa aceitar tudo, nem suportar qualquer coisa em nome do amor. Há escolhas que rompem laços de forma definitiva. Meu filho escolheu o silêncio quando devia escolher a verdade. E aprendeu, da forma mais dura possível, que o amor de uma mãe é o único que não pede nada em troca, mas que quando é traído nunca mais volta a ser o mesmo. E essa foi a maior sentença de todas. Se você ouviu essa história até aqui, meu muito obrigado por ficar comigo até o final. Algumas histórias não são feitas apenas para entreter, mas para provocar reflexão. E talvez até coragem. Agora eu quero saber de você. De que cidade ou país você está ouvindo essa história? Você já ouviu alguma história surpreendente parecida com essa? Daquelas que a gente custa a acreditar que aconteceram de verdade? E me conta também, o que você estava fazendo enquanto acompanhava essa história? Estava relaxando em casa, trabalhando, dirigindo, organizando algo, ou apenas aproveitando um momento para ouvir uma boa narrativa? Se essa história te prendeu do começo ao fim, deixa o seu like e se inscreve no canal. Aqui cada história tem um motivo para ser contada. E a próxima pode te surpreender ainda mais. Até a próxima história